Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e na aula de hoje a gente vai ver as inversas numéricas das razões trigonométricas. Vamos lembrar quais são as razões trigonométricas que nós já vimos, então que você já conhece. Nós já vimos o seno de um arco, o cosseno de um arco e a tangente de um arco. Agora a gente vai ver as inversas numéricas de cada uma delas. A primeira inversa numérica que a gente vai ver é da função cosseno, ou da razão trigonométrica cosseno. 1 sobre cosseno de alfa é definido como a secante de alfa. E a secante a gente representa por sec alfa. No entanto, para que a gente possa falar em secante, já que ela é um inverso do cosseno, é preciso que o cosseno do alfa seja diferente de zero. É isso? Porque a gente sabe que o zero é o único número que não é inversível, ou seja, a gente não pode ter zero no denominador. Portanto, temos que colocar aqui a restrição de que o cosseno de alfa tem que ser diferente de zero. Do mesmo modo que a gente define o inverso do cosseno como sendo a secante, portanto, 1 sobre cosseno alfa é secante de alfa, a gente define o inverso do seno de alfa como sendo a cossecante. E a gente representa por cossecante de alfa. Do mesmo modo que para secante, a gente só vai poder falar na cossecante de alfa se o seno de alfa não for zero. Portanto, a restrição seno de alfa é diferente de zero. E aí já vimos, então, o inverso do cosseno de alfa, quer dizer, 1 sobre cosseno de alfa, o inverso do seno de alfa. Falta agora o inverso da tangente de alfa. 1 sobre tangente de alfa é definido como sendo a cotangente de alfa, que a gente representa por cotangente de alfa. Do mesmo modo, para que eu possa falar na cotangente como sendo o inverso da tangente, é preciso que a tangente de alfa seja diferente de zero. E lembrando, aonde a tangente de alfa é diferente de zero? Tangente de alfa, a gente pode trabalhar com seno alfa sobre cosseno de alfa. Se eu quero que a tangente de alfa seja diferente de zero, então seno alfa sobre cosseno de alfa tem que ser diferente de zero. Mas uma fração é zero quando o numerador é zero. Portanto, dizer que a tangente de alfa é diferente de zero equivale a dizer que o seno de alfa é diferente de zero. E mais, para eu poder definir a cotangente de alfa como o inverso da tangente de alfa, é preciso que a tangente de alfa exista. E a gente viu na aula de tangente, onde nós vimos a tangente na circunferência trigonométrica, nós vimos que tem alguns arcos nos quais a tangente não existe. Quem são esses arcos? O π sobre 2, o 3π sobre 2 e os côngruos a eles. E aí, qual é a particularidade do π sobre 2, do 3π sobre 2 e dos côngruos a eles? Todos esses arcos possuem cosseno igual a zero. Então, além de eu ter a restrição de que o seno de alfa tem que ser diferente de zero, portanto, a tangente diferente de zero, a gente também precisa que o cosseno seja diferente de zero, certo? Bom, agora vamos ver um exercício de aplicação desses conceitos. Vamos lá. Vamos ao nosso exemplo. Seja alfa pertencente ao intervalo de 3π sobre 2 a 2π. Espera aí, 3π sobre 2 está aqui, 2π está aqui. Portanto, dizer que o alfa pertence ao intervalo de 3π sobre 2 a 2π equivale a dizer que o alfa é um arco do quarto quadrante, né? Então, o alfa está no quarto quadrante. O que a gente sabe a respeito do alfa? O problema nos diz que seno de alfa é menos 1/3. Espera aí, alfa está aqui, no quarto quadrante. Eixo dos senos, esse eixo daqui,
De fato, no quarto quadrante, o seno, quando a gente projetar lá no eixo dos senos, é negativo. Beleza. Sabemos qual é o arco cujo seno é menos 1/3? Não, não sabemos, porque a gente, quer dizer, se a gente pegar esse valor numa calculadora científica, a gente vai descobrir quem é o arco, né? Quem é o arco da primeira volta. No entanto, a gente só tem que saber seno, cosseno e tangente dos chamados arcos notáveis, né? Que são o 30, 45 e 60, e os outros que a gente consegue obter a partir deles. Então, aqui a gente não tem obrigação de saber quem é o arco cujo seno é menos 1/3. Mas o que eu quero é encontrar o resultado das outras razões trigonométricas. Portanto, dado o seno, a gente quer encontrar cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Primeira coisa a fazer é encontrar o valor do cosseno. Como é que a gente acha o cosseno tendo seno? Pela chamada relação fundamental da trigonometria, que já deve estar no sangue, que é aquela aqui, seno ao quadrado de alfa, estamos chamando de alfa, né? Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, vamos substituir o valor de seno de alfa aqui, vai ficar menos 1/3 elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Aí, menos 1/3 ao quadrado, isso aqui vai dar 1/9. Vamos passar 1/9 para o segundo membro, vai ficar 1 menos 1/9, tirei MMC, 9/9 menos 1/9 vai dar 8/9. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 8/9. Então, cosseno de alfa vai ser mais ou menos raiz quadrada de 8/9. Raiz quadrada do denominador, que é 9, é 3. Raiz quadrada de 8, como o 8 pode ser fatorado em 2 ao cubo, então raiz de 8, 2 ao cubo, sai um 2. Então, raiz de 8 vai ficar 2 raiz de 2. Portanto, mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Mas como é que eu vou saber se eu quero o positivo ou o negativo? Pelo quadrante que foi dado. Se o alfa está no quarto quadrante, então o seu cosseno, olha lá o eixo dos cossenos, seu cosseno é positivo. Então aqui eu tenho que pegar o valor positivo para o cosseno. Encontrado o seno e o cosseno, aí fica fácil, quer dizer, fica mais, um pouquinho menos difícil, digamos assim, da gente encontrar as outras razões trigonométricas. Porque todas as outras podem ser escritas em função de seno e ou do cosseno. Por exemplo, a tangente de alfa, a gente vai fazer como seno alfa sobre cosseno alfa. Então, vai ficar menos 1/3 sobre 2 raiz de 2 sobre 3. Daí, a gente pode simplificar o 3 com 3. Vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de 2. Vamos racionalizar esse denominador. Para racionalizar, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, ficando desse modo com menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, né? Aqui esse produto dá 2, vezes 2, 4. Então, menos raiz de 2 sobre 4 é o valor da nossa tangente. Vamos só dar uma conferida lá, ó. Estou no quarto quadrante, eixo das tangentes. No quarto quadrante, a tangente é negativa. Beleza, encontramos um valor negativo. Agora eu vou achar a cotangente. Cotangente, de alfa, eu posso encontrá-la como o inverso da tangente de alfa. Já encontrei a tangente alfa, que é menos raiz de 2 sobre 4. Então, a cotangente vai ser menos 4 sobre raiz de 2. Também temos que racionalizar. Vamos multiplicar por raiz de 2 no denominador e no numerador. Vai ficar menos 4 raiz de 2 sobre 2. 4 simplifica com 2, menos 2 raiz de 2. É o valor da cotangente. E agora falta secante alfa e cossecante alfa. Vamos encontrar um espacinho aqui. Secante de alfa é o inverso do cosseno. Cosseno, cadê o cosseno? 2 raiz de 2 sobre 3. Como é o inverso dele, vai ficar 3 sobre 2 raiz de 2, que vamos racionalizar, multiplicando por raiz de 2. Então, fica, só uma coisa, o cosseno é positivo, tá? Então, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4.
3 raiz de 2 sobre 4. Secante. Só falta cossecante. Vamos pegar um espacinho aqui. Cossecante de alfa é o inverso do seno de alfa. Seno de alfa, menos 1/3. Esse ficou fácil. Inverso do seno de alfa, menos 3. Então, temos todas as razões trigonométricas. O seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Certo? Com isso, a gente encerra a nossa videoaula.